bem, meus craques de todo o Brasil? Nós falamos aqui em São Paulo do Street Studio, o primeiro Street Studio do Brasil, na Faria Lima, com a Cidade Jardim, com a 9 de julho, para mais um Encontro de Craques. Esse programa que encanta a todos que fazem, assim como eu, Sérgio Patrick, os nossos convidados, porque nós fazemos com um prazer imenso para você, assinante do Band Esportes, essa alegria de revê-lo na terça-feira, num grande oferecimento da Volkswagen, do HSBC, da Brahma, da Mafre, do EMS, da Revista Caras, da Casa Flora, da Raiola, de Absolute e Chivas da Pernod Ricard e também do WTC Club, que todos os meses traz aí mais de 150, 200 lideranças corporativas para ficar do nosso lounge degustando com você, que é convidado das nossas empresas. A M-Checon, que monta toda essa estrutura maravilhosa para todos nós. Os charutos da Monte Pascal, que oferece aos fumadores. Nós temos um lounge de charuto com Epicur Sommelier. É, amigo, esse é o Encontro de Craques. E também o Praça São Lourenço, com o nosso chefe Cris, que prepara aí seus quitutes, seus pratos maravilhosos. A 89 FM, a Casa das Festas, a TXT Control e o Marcelo Faisal, que faz todo o paisagismo do nosso lounge, esse arquiteto decorador, esse paisagista premiadíssimo na Casa Cor do ano de 2009, que está conosco também aqui. E a gente hoje, com muitas surpresas, a cidade de São Paulo vive um dia de Coldplay, Sérgio Patrick. Show do Coldplay no Morumbi, casa cheia, o nosso lounge super lotado, e eu fico muito feliz da gente poder hoje, vamos ter convidados muito especiais para falar um pouquinho do último jogo da seleção brasileira e da provável seleção que vai defender o Brasil na África. Boa noite, Patrick. Boa noite, Beto. Boa noite ao amigo do Band Esportes que está em casa. Pois é tudo isso, né, de assunto. E essa cidade que tem um grande evento hoje, que é o show de uma das grandes bandas de rock da atualidade. Semana que vem recebe a Fórmula Indy, a São Paulo Indy 300, aqui em São Paulo, cobertura completa do Band Esportes. Né? A gente vê ainda aqui do nosso estúdio o trânsito ruim, porque esse é o sentido do estádio do Morumbi, que é uma arena multiuso, assim, deve ser, inclusive, para a Copa de 2014, para que seja um dos principais estádios desse Mundial de Futebol. Enfim, é uma cidade movimentadíssima e que hoje, claro, respirou a seleção brasileira. A nossa equipe vai contar já, lá da Inglaterra, como é que foi a repercussão dessa vitória brasileira sobre a Irlanda. Eu, sinceramente, acho que se o Dunga tem dúvida, tem uma ou outra, viu, Beto? A seleção já está quase pronta para a Copa do Mundo. Eu também acho que o time está fechado. O William Lopes vai estar lá direto da Inglaterra para contar tudo pra gente. Mas antes de começar o programa, antes de apresentar os nossos convidados, eu queria me solidarizar com o povo chileno, assim como fizemos com o povo do Haiti. Eu quero dedicar esse programa a você, chileno de todo mundo, a presidenta do Chile, a toda a população que foi acometida por um terremoto absolutamente devastador, e nós, sensivelmente abalados que ficamos, eu quero externar aqui toda a minha ternura, o meu amor. Infelizmente não posso estar lá fisicamente, mas quero dedicar a você, chileno, a você que vive no Brasil e que vive em todo o mundo, os meus pesares por essa tragédia, e eu lamento profundamente que isso tenha ocorrido. Nós vamos ter aqui, no segundo bloco, o Maldonado, que vai entrar conosco da concentração do Flamengo para falar exatamente um pouquinho desse drama. Ele que é um atleta da seleção chilena, é um brasileiro já praticamente, então a gente vai entrar com o Maldonado, mas realmente eu quero cumprimentar e desejar muita sorte a todo o povo chileno. Muito bem, os aniversariantes dessa semana, a nossa Sarita, a Sara da BPS, fez aniversário no último domingo. A Ana Hickman está fazendo aniversário, fez aniversário no dia 1º, o Zico faz aniversário também nesta semana, tá certo? Gabriel Pensador, o Juca Kfouri, o Caco Barcelos, o Fernando Vanucci e o Shaquille O'Neal, amigo do Chiquinho Leite Moreira, tá certo ou não? Eu quero cumprimentar então, abrindo aqui já o nosso debate, Marcelo Rosenberg. Tudo bem? Assistiu o jogo, Marcelo? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bonita camisa, hein? Tá. Obrigado. Fernandinho, também. Tá bonito, hein? Olha, Beto, infelizmente eu não vi o jogo porque eu estava a caminho daqui,
vi os primeiros 10, 15 minutos e ouvi o segundo tempo no rádio, então não dá para eu falar especificamente desse jogo, mas acompanhei a seleção brasileira durante toda a trajetória pelo Band Esportes, então acho que vai dar para falar bastante coisa em relação à Copa do Mundo, infelizmente não especificamente ao jogo de hoje. Tá certo. Piperno, boa noite, Fábio Piperno. Seleção brasileira, segundo o Sérgio Patrick, já fechada, o Dunga com time praticamente uma ou outra alteração, mas acho que é isso que vai para a África, né? É praticamente esse grupo todo que esteve lá hoje em Londres, mas eu acho que o jogo de hoje serviu principalmente para colocar mais uma dúvida na cabeça do Dunga, né? Se o Daniel tem ou não lugar no meio-campo da seleção. E ficou evidente que com ele entrando no segundo tempo, o Brasil jogou muito melhor. Tá certo. Chiquinho Leite Moreira, que é o nosso comentarista de tênis, o Band Esportes dando um show, ATP 500. Cobrimos 3 grandes torneios, Chiquinho. Acapulco, Dubai e Santiago. E Santiago, quer dizer, é tênis para todo gosto. Nós estamos aí com o Zé Amin Dyer, ex-tenista profissional também, que me disse que acompanhou o Band Esportes, a transmissão do Band Esportes, e a gente fica muito feliz porque a repercussão é muito grande. São eventos internacionais importantes e que você brilhantemente comentou e participou intensamente de tudo isso. Boa noite, Chiquinho. Boa noite, Beto. E é verdade, são semana passada 2 ATPs 500, ou seja, ATP de Dubai, ATP de Acapulco, na semana anterior Santiago, e isso vai continuar semana que vem também com o Indian Wells, do feminino, ou seja, o Band Esportes, o canal de todos os esportes, também está destinando um espaço sensacional ao tênis, e hoje aqui agradecendo aqui o seu convite, mais uma vez, também externando o mesmo sentimento que você, e força Chile, porque realmente eles passaram momentos muito difíceis. E eu acho que os jogadores da Copa Davis da equipe do Chile, alguns deles não conseguiram sequer chegar agora para esse fim de semana. O Chile tem um jogo da Copa Davis pelo Grupo Mundial enfrentando Israel em Coquimbo, uma cidade a 260 quilômetros ao norte de Santiago. Mas, por exemplo, o Fernando Gonzalez, que é o principal tenista chileno, ele teve que fazer uma escala de Miami para o Peru, está indo de carro para ir jogar a Copa Davis, justamente para que a vida continue dentro do Chile. E hoje aqui também num dia muito especial, ao lado de pessoas que você vai apresentar. De grandes craques, mas são craques que estão no meu coração, porque são velhos companheiros de seleção brasileira. É claro, eu cobrindo e ele jogando. Depois nós vamos contar uma história interessante que aconteceu com o Chiquinho, o velho Ziza, é isso, não? O velho Ziza. Exatamente, lá no Rio de Janeiro, na época desses craques aqui, como o Ziza era um jogador bastante conhecido, e aí as pessoas me chamavam de filho do Pinga, não sei por queixo. Tá certo, tá certo. Então vamos apresentar. Dizem que uma seleção brasileira, para ser campeã, precisa ter uma zaga consistente, um goleiro experiente e sempre um novato. Então, na história, na biografia das Copas, a gente tem, na grande maioria dos campeões, essas 3 posições bem definidas. Uma zaga experiente, um goleiro absolutamente com experiência e sempre um garoto que depois desponta com muito talento. Para começar, zaga experiente, zagueirão, xerifão, Oscar Bernardi, prazer em tê-lo aqui. Tem muita seleção brasileira para a gente falar. O Dunga, teu amigo Dunga aí, vai ter muito trabalho e a gente acha que a seleção realmente está fechada, né? Boa noite, Oscar. Boa noite, Beto. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu acho, pelo que eu vi hoje, eu acho que somente o Luiz Fabiano, né, que alguém deve estar guardando uma posição para ele, né? Eu acho que os demais devem estar assim bem definidos. Antes aqui do programa eu estava conversando com o Leão aqui e ele concordo plenamente com ele, que eu acho que também não sei quem sairia, talvez um lateral, né, para a entrada do Neymar do Santos. Eu acho que também seria merecido e seria alguma coisa a mais que o Brasil iria agregar aí no seu plantel. Tá certo, então vamos saber essas nuances aí de toda essa convocação, de toda essa história que vai envolver a convocação da seleção brasileira. E antes de apresentar essa grande figura, o Oscar já falou, eu queria pedir para o nosso DJ, não é? O nosso Chris Soul Deep, ele tem aqui uma homenagem para esse convidado. Qual que é a nossa música, Chris? Auma Ué de Rei Leão.
para receber essa grande figura, que eu peço uma salva de palmas para Emerson Leão, treinador, tricampeão mundial, goleiro experiente, que dá para jogar, falou que dá para ir para a Copa do Mundo ao lado de Oscar e de Neymar. Quer dizer, goleiro experiente, Aumauê, uma zaga consistente, Aumauê, e um garoto despontando. Boa noite, Emerson Leão. Prazer em tê-lo aqui. A carteirinha do Leão é a 001, tá certo, do clube? Está reservado. Boa noite mais uma vez. É com prazer que volto a abraçá-lo, rever amigos. E hoje de uma maneira muito especial, porque estou cercado de amigos, não antigos, mas de alguns anos dos dois lados. Nosso querido repórter, eu digo repórter porque nós convivemos dentro do futebol, e nós tínhamos um relacionamento que hoje não existe, entre atleta e profissional. Além de um relacionamento que não existe, um respeito mútuo muito grande que nós aprendemos a respeitar. E depois rever o amigo, o caro amigo Oscar, no qual nós tivemos o privilégio de jogar na seleção brasileira junto e nos demos maravilhosamente bem. O Oscar já iniciou mais ou menos as minhas palavras nos bastidores de que eu vi o jogo hoje também da seleção, uma seleção que pegou uma Irlanda no primeiro tempo até defensiva, mas no segundo tempo querendo aparecer e fazer alguma coisa, e aí foi aquela decepção, infelizmente, que nós já sabíamos. Agora a juventude tem que estar presente. Como o Oscar iniciou aquilo que nós tínhamos conversado nos bastidores, eu acho que a seleção não está completa. Eu já discordo um pouco. Eu acho que 3 meses no futebol é uma coisa muito grande, que muita coisa pode acontecer. Inclusive, tudo aquilo que a gente não deseja, que é uma fatalidade, uma contusão, um problema mais sério, certo? Eu diria que alguma coisa extra. Agora, futebol, só pelo futebol, o menino do Santos tem que ser convocado. Eu acho que o Neymar é aquela irreverência, e provou isso no último jogo contra o Corinthians, uma irreverência até assustadora, desafiadora, mas que é um jovem atleta que ele decide, que ele tem iniciativa para o gol, que ele é diferenciado, e todo diferenciado deve participar do grande espetáculo. E o grande espetáculo é a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que se futebol é momento, o Neymar com certeza vive o melhor momento da carreira dele, da vida dele, ganhou um punch interessante. Agora, Leão, te dá saudades do teu time do Santos de 2002? Porque aquele time enchia os olhos, como esse time, Oscar, enche os olhos da gente. Essa molecada joga com uma falta de compromisso, com todo respeito aos adversários, acho que respeitam os adversários. Alegria, né? Exatamente. Uma falta de compromisso irritante, como fazia o teu time de 2002. Agora, uma coisa importante é que tem acontecido isso no Santos. É a 3ª geração de jovens que aparece no Santos. A que eu participei foi a 2ª, de uma forma mais abrangente, com mais atletas, inclusive, e que todos aqueles atletas foram vendidos para o exterior. Então eu diria que a gama de atletas era maior, mas nem por isso essa atual deixa de ser fantástica. Eu acho que tem um garoto, o centroavante, artilheiro, que faz gol, que todo mundo não fala, todo mundo esquece porque tem o Neymar, mas ele tem capacidade também. Então eu acho que o Santos, da minha participação, lógico que traz saudades, mas é sempre bom que essa saudade vai se acumulando em outros treinadores. E eu estou muito feliz, porque o treinador hoje do Santos é um amigo comum. Eu fui atleta profissional com o tio dele, que era o Dudu, o Dorival Júnior. Foi meu atleta em equipes. Eu o levei a várias equipes umas 2, 3 vezes. Procuramos também dar um encaminhamento a ele como treinador. Ele é agradecido por isso. Temos um excelente diálogo e estou torcendo por ele. A gente está vendo aí os lances de Corinthians e Santos, Sérgio Patrick. E eu concordo com o Leão, Patrick, porque acho que o treinador do Santos, ele incorporou, assim como o Leão em 2002, esse time com muito respeito.